Boa noite, querido, graça e paz. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 48, livro dos Salmos, o Salmo de número 48. E nós vamos ler o primeiro versículo. Diz assim: grande é o Senhor, e Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. O final desse texto, no último versículo, diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, graça nós te rendemos nesse momento, Pai, pela tua grandeza, pela tua formosura, Pai. Grandes são as tuas obras, grande é o teu poder, Pai. E nós nos rendemos ao Senhor nesta hora. Nesse momento nós queremos declarar, Pai, a tua formosura, a tua majestade, a tua santidade, Pai. Que por meio do nosso louvor o teu nome seja engrandecido, Pai. Que por meio das nossas vidas o teu nome seja exaltado. Que as tuas obras sejam notadas. Que os teus feitos, Pai, sejam vistos. E que possamos nos curvar diante da tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor nesta hora. Senhor, digno de
ter manifestado sobre nós a sua graça. E isso que nós queremos cantar nesse momento. Diante desse amor, o que eu e você podemos fazer? Um amor que é imerecido, um amor que é incondicional, um amor que vai além da nossa capacidade de mensurar. Diante desse grande amor, eu e você podemos apenas nos render e dizer a Ele: Jesus, nós chamamos. Amém.
de coração. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Eu não sei qual momento que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu não sei quais são as circunstâncias que você se encontra. Mas eu gostaria de convidar você nesse momento a fazer uma oração de entrega ao Senhor. Aquilo que você tem de mais precioso é a sua vida, é o seu coração. E somente quem ama verdadeiramente é capaz de entregar tudo. Foi o que Jesus fez. Ele se esvaziou de si mesmo por amor. Eu convido você nesse momento a orar esvaziando o seu coração de si mesmo. Para esse momento, eu me uno com a tua igreja, nós somos a tua igreja. Eu me uno nesse momento com o meu irmão. Nesse momento, Pai, nós queremos orar, rendendo ao Senhor aquilo que nós temos de mais precioso, o nosso coração, a nossa vida. Como temos orado sempre, Pai, que o nosso amor pelo Senhor, que Ele vá além das palavras, que Ele vá além das canções, que Ele seja visto por meio da nossa vida, dos nossos atos, de quem nós somos. Que o nosso amor pelo Senhor nos leve à obediência, nos leve à renúncia, nos leve à entrega total. Como nós te amamos, Senhor. Nesse momento, Pai, nós oramos ao Senhor e clamamos a Ti. A Tua palavra molde o nosso coração, Pai. A Tua palavra nos transforma, nos aperfeiçoa, nos traga vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Família, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso culto dessa noite. Nós já estamos chegando ao 4º domingo sem nossos encontros presenciais e quanto mais o tempo passa, mais aumenta a nossa saudade. A nossa igreja é uma igreja relacional, nós temos como grande marca, né, o calor humano, o acolhimento, a fraternidade. Então isso apenas maximiza a nossa saudade. Vamos orar para que esse tempo se abrevie e que nós possamos estar juntos o quanto antes celebrando ao Senhor aqui no templo, na casa de Deus, no nosso lugarzinho em família. Enquanto isso, nós estamos celebrando, cultuando de maneira virtual. Como eu gosto de dizer, o virtual não é contrário ao real, é contrário ao presencial. Mas o culto que Deus espera não é um culto feito no templo, é um culto prestado a Ele com sinceridade, de verdade, de maneira espiritual, e é isso que importa. Então, vamos nos unir mais uma vez com o coração reverente à palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre a alegria. Não sobre a alegria do mundo, essa alegria, né, frágil, mas sobre a alegria cristã. A alegria como fruto do Espírito Santo, como status espiritual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos do verso 4 ao verso... Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 9. Vou dar um tempinho aí para que você encontre. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, para que você leia com quem estiver com você, de preferência com a família toda, tá? E vamos ler juntos aí o que diz a palavra do Senhor. Muito bem, eu creio que já deu tempo de todo mundo abrir. Então, a partir do versículo 4, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve.
Não vivam ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, novamente nos unimos, primeiramente em gratidão ao Senhor por esse tempo, um tempo, meu Pai, onde podemos nos unir, mesmo que de maneira virtual, e celebrar ao Senhor. Nós queremos render graças pelo Teu amor, pela Tua bondade, por todos os Teus feitos em nossas vidas. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor possa abrir os olhos dos nossos corações para que nós possamos contemplar a beleza da Tua palavra, para que o nosso coração seja uma terra fértil, meu Pai, para que a palavra do Senhor seja acolhida e possa frutificar. Então, essa é a nossa oração. Ilumine-nos neste momento e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Para muitos comentaristas, a igreja de Filipos era a menina dos olhos do apóstolo Paulo. Paulo fundou a igreja de Filipos durante a sua segunda viagem missionária, e o capítulo 16 do livro de Atos vai narrar isso. E Lucas conta que, enquanto eles estavam ainda em Troade, Paulo teve uma visão onde um homem macedônio apareceu a ele e lhe suplicou: Paulo, venha a Macedônia e ajude-nos. Imediatamente, Paulo e seus companheiros de viagem partiram para a Macedônia e chegaram na cidade de Filipos, uma das cidades mais importantes e preeminentes daquela região, uma cidade que possuía o nome do pai de Alexandre Magno, Filipos, uma cidade muito conhecida por conta do seu comércio de ouro. E ali Paulo experimentou e pôde presenciar o agir de Deus como nunca. Ali em Filipos aconteceram 3 grandes coisas que marcaram a vida do apóstolo Paulo e que nós conhecemos muito bem. A primeira delas foi a conversão de Lídia. Lídia era uma mulher de origem grega, uma comerciante de púrpura, que era uma das coisas mais preciosas daquela época, uma mulher da alta sociedade, que ouvindo a pregação de Paulo, Deus lhe abriu o coração e ela creu no Senhor Jesus. Então, naquele dia, ela foi batizada juntamente com toda a sua família, inclusive passou a hospedar Paulo e os seus companheiros de viagem durante todo aquele tempo ali na cidade de Filipos. A segunda grande coisa que aconteceu a Paulo ali foi a libertação espiritual de uma escrava. Havia ali uma mulher que há muito tempo estava possuída por um espírito maligno que supostamente podia prever o futuro. Os donos daquela escrava ganhavam muito dinheiro com essa habilidade, que ela possuía. E certa vez, Paulo, pregando o evangelho, essa mulher estava no encontro deles, andando atrás deles e gritando: e esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram falar conosco a respeito da salvação. Obviamente, ninguém quer que o diabo seja o garoto propaganda da sua mensagem. Então, Paulo virou-se para aquela mulher e ordenou que aquele espírito maligno a deixasse. Naquele momento, aquela mulher ficou livre daquele espírito, mas os seus donos não gostaram nada dessa libertação. Eles viam essa mulher não como uma pessoa, mas como uma posse, como uma ferramenta viva. E vendo que o lucro que eles possuíam tinha sido arruinado, eles levam então Paulo e Silas até os oficiais daquela cidade. Eles são açoitados e são presos. Eles são levados para o cárcere interior da prisão, que era onde ficavam os prisioneiros mais importantes, mais perigosos. Tiveram seus pés também acorrentados ali ao tronco. E foi justamente na prisão que teve o terceiro grande acontecimento de Paulo em Filipos, que foi a conversão do carcereiro, também um episódio muito conhecido por todos nós. E Lucas vai narrar
que naquela noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus, quando de repente sobreveio àquele lugar um grande terremoto que abalou todas as estruturas daquela prisão. Então todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram e o carcereiro ficou desesperado. Quando ele percebeu que as portas da prisão estavam escancaradas, ele puxou a espada para tentar se matar. E naquele momento, Paulo grita lá do fundo: não faça isso, porque nós todos estamos aqui. O carcereiro, diante de tudo o que havia presenciado, fez aquela famosa pergunta a Paulo e Silas: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo, mais famosa ainda, foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Muita gente para por aí, mas no verso seguinte, Lucas vai narrar que a palavra de Deus foi pregada tanto ao carcereiro quanto à sua família. A família do carcereiro foi salva porque ouviu a mensagem de Cristo e creu. Ninguém é salvo por tabela, por rebote. A fé de alguém não pode salvar a outro. Cada um tem que responder ao Evangelho. A fé do meu pai é a fé do meu pai, a fé do meu cônjuge é a fé dele. Então eu preciso responder, eu sou responsável por minha vida, a salvação é pessoal, tá? É muito importante ressaltarmos isso daí. Então ali em Filipos, Paulo viveu grandes coisas, experimentou, passou por grandes experiências e ele acabou desenvolvendo relacionamentos profundos naquela cidade com a igreja que nascia ali. Havia uma relação muito afetiva entre Paulo e os filipenses. Inclusive, a igreja de Filipos era a única igreja de quem Paulo aceitava ofertas. Paulo era muito cuidadoso nesse ponto e ele não se sentia à vontade para receber oferta de nenhuma outra igreja. Mas a igreja de Filipos era uma mantenedora do ministério de Paulo. Inclusive, esta carta que nós temos em mãos aqui, foi uma carta que Paulo escreveu aos filipenses e devolveu essa carta através de Epafrodito, que foi enviado pelos filipenses até Paulo para levar a ele uma grande oferta. E Paulo vai dizer no final dessa carta que todas as suas necessidades foram supridas pela generosidade dos filipenses. E essa carta que Paulo devolveu através do Epafrodito ficou conhecida historicamente como a Carta da Alegria. Nós temos aqui 95 versículos e em 19 deles Paulo fala sobre a alegria. O irônico disso tudo é que o contexto de Paulo ao escrever essa carta não era um contexto alegre. Paulo estava preso em Roma, ele estava preso em uma prisão domiciliar, ele ficava em casa e ele pagava os custos dos soldados que o vigiavam. Paulo era guardado aqui pela guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Paulo estava esperando o julgamento e a qualquer momento ele poderia ser considerado inocente ou culpado. Sendo culpado, ele seria decapitado. Mas apesar desse contexto, apesar da prisão, apesar da saúde debilitada e apesar da morte iminente, Paulo diz que está alegre. Paulo experimenta aqui uma serenidade que ele quer que todos nós também experimentemos na nossa vida cristã. Paulo nos convoca à mesma alegria que ele possui. A convocação de Paulo, aí no versículo 4, é justamente esta: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Para Paulo, a alegria é uma das marcas distintivas do povo de Deus. Poucas coisas são tão incoerentes na vida quanto um cristão dominado pela tristeza. O Filho de Deus tem que ser uma pessoa alegre, porque isso reflete o caráter de Deus, uma vez que o nosso Deus é um Deus alegre. O salmista, por exemplo, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Na narrativa da criação, nós percebemos um Deus alegre, um Deus que celebrava cada momento da criação. Após cada dia, Deus dizia: é bom. E ele celebrava isso. Ainda que faltasse muita coisa para ser feita, Deus celebrava cada momento da sua obra criadora. Além disso, Jesus também vai falar sobre um Deus que faz festa sempre que um pecador se arrepende. Um Deus que celebra na presença dos seus anjos
quando um de seus filhos, né, se rende ao Evangelho. Nós temos Paulo falando aos romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Inclusive, para Paulo, a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito. Nós temos Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, falando que nós já possuímos esta alegria. Deus nunca nos manda viver aquilo que nós já não somos pela graça. Então, se Ele ordena que nós sejamos alegres, é porque nós já possuímos esta alegria no nosso interior. Através da habitação do Espírito Santo, Deus coloca esta alegria cristocêntrica em nosso coração. A grande questão é que, assim como todas as coisas que envolvem o reino de Deus, a alegria já é uma realidade, mas ainda não está consumada. Nós vivemos nesse tempo do reino de Deus, né, que já é uma realidade, mas ainda não está consumada. A alegria, da mesma forma, ela já está em nosso coração, mas ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos trabalhar pelo poder do Espírito Santo para que nós venhamos experimentar toda a plenitude da alegria que o Espírito Santo nos concede. Então, nós temos aqui um outro tipo de alegria. Não a alegria do riso, não a alegria dos prazeres, né, das nossas satisfações pessoais, do nosso bem-estar físico e mental, não. A alegria genuína é ultra circunstancial. É uma alegria que está além do riso, está além dos prazeres, está além até mesmo do sofrimento, porque a nossa alegria é uma pessoa que se chama Cristo. A alegria que está baseada no mundo, nas coisas que o mundo oferece, é uma alegria frágil. O mundo tem o poder de abalar toda a ordem destas coisas que nós temos em vida. Riquezas, prazeres, saúde, poder, risos. Tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. Mas a alegria do cristão, que está baseada em Cristo, é uma alegria constante, porque em Cristo não há variação. Porque o nosso Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a alegria baseada em Cristo também é uma alegria eterna. Por isso, ultra circunstancial, que não depende de momento, não depende das circunstâncias que nos cercam. A nossa vida tem que ser vivida como uma videira. Nós somos ramos dessa videira, que é Cristo. E se nós estamos de fato ligados a Ele, nós somos alimentados por sua seiva. E a partir daí nós podemos crescer, frutificar e desfrutar desse bem-estar integral que somente o cristianismo é capaz de proporcionar. Portanto, Paulo vem nos falar aqui sobre uma alegria que já nos foi dada pelo Espírito Santo. Vai falar também da necessidade de desenvolvê-la e de aperfeiçoá-la para que vivamos a sua plenitude. E vai também apresentar a todos nós o caminho para esse desenvolvimento. Precisamos lutar para que esta alegria seja plena. E como fazer isso? Paulo vai apontar esses passos. Ele vai começar nos falando aí que o primeiro passo em direção a esta alegria ultra circunstancial é a amabilidade. Volta aí para a sua Bíblia, acompanha comigo aí o versículo 5, onde Paulo vai dizer que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Amabilidade. Nós estamos aqui diante de uma expressão grega muito rica e durante muito tempo, ao longo da história, essa expressão já foi traduzida, por exemplo, por paciência, por gentileza, por modéstia, por brandura, por moderação, indulgência, equidade, enfim, é muito rica essa expressão. A nova versão internacional e a nova versão transformadora, que é a que eu estou usando, traduz essa expressão por amabilidade. Aristóteles usou esse termo para se referir a algo que não é apenas justo, mas que é melhor que a justiça. Vamos entender isso com uma história. William Barclay conta a história de um professor que estava corrigindo 2 provas escritas e, usando a justiça, ele percebeu que o primeiro aluno
merecia uma nota 8. E o segundo aluno, por justiça, merecia uma nota 5. Mas ao comparar o contexto desses alunos, esse professor percebeu que o primeiro deles possuía de tudo aquilo que era ideal para a realização daquela prova. Ele possuía livros, ele vinha de uma família, né, que dava a ele uma estabilidade emocional muito grande, ele tinha tempo e energia para estudar, para se preparar para a prova, então tudo estava a seu favor. Já o segundo aluno vinha de uma família pobre, tinha que trabalhar o dia todo, e nos dias que antecederam a prova, ele perdeu alguém muito importante da sua família. Tudo estava contra o segundo aluno. Por isso, olhando simplesmente para a justiça, o primeiro aluno merecia um 8, o segundo aluno merecia um 5, mas a amabilidade vai além do que é justo. E sendo esse professor amável, ele daria ao segundo aluno um valor muito maior pela prova que ele fez diante do seu contexto. Nós temos o exemplo bíblico de Jesus, quando trazem à sua presença aquela mulher pega em adultério. Jesus poderia simplesmente aplicar a justiça, mas Jesus foi além. E Jesus mostrou o amor, mostrou o perdão. Então, a amabilidade é amar além da justiça, não no sentido de contrariar a justiça. A justiça é simplesmente a aplicação da lei. E o que é a lei? É o amor. O amor é o resumo da lei. Então, a amabilidade é amar acima do que nos é exigido e esperado. É amar de maneira sacrificial, é se esticar para amar, é se humilhar para demonstrar amor, é exercer a bondade, como nós aprendemos. A bondade é o ato do amor em que nós devolvemos o mal que nos é feito com o bem. É deixar de lado a vingança, a retaliação, é resistir à amargura, é abraçar o perdão. Isso é amabilidade. Não dá para ser feliz, não dá para experimentar a verdadeira alegria se nós guardarmos ódio em nosso coração. Tem muita gente infeliz no mundo porque não consegue perdoar. E o mais interessante é que Paulo vai dizer que o primeiro passo em direção à verdadeira alegria é aprender a amar. É no amor ao outro, é no desejo de fazer a vida do outro mais alegre que eu encontro a minha alegria. Isso é muito significativo, né? Então, amabilidade. Quer ser feliz? Quer experimentar uma alegria ultra circunstancial? Ame. O segundo passo que nós precisamos dar em direção à verdadeira alegria para o apóstolo Paulo é a consciência de que Cristo está voltando. Ainda no versículo 5 ele vai dizer: lembre-se de que o Senhor virá em breve. Outra tradução vai dizer: perto está o Senhor. Perto no sentido de presença, né? de distância, no sentido de que Cristo está conosco, caminhando do nosso lado em meio às adversidades, em meio ao sofrimento, e isso deve nos alegrar, nós nunca estamos sozinhos. O amor de Deus por nós não nos isenta do sofrimento, mas garante a sua presença, né? Ao nosso lado, em meio ao vale da sombra da morte, em meio às adversidades, mas perto também no sentido de que a sua volta está cada vez mais próxima. E quando nós tomamos consciência de que em breve este mundo vai passar, assim como tudo que há nele, nós vamos experimentar de uma alegria ainda maior, porque isso significa que o sofrimento está chegando ao fim, de que toda dor é por enquanto, de que o nosso Senhor vai aniquilar de uma vez por todas todo o mal que nos aflige, né, neste mundo, e vai nos transportar para o seu reino eterno, um reino de paz, um reino de serenidade, um reino realmente onde vamos experimentar de uma vida maravilhosa na presença da Santíssima Trindade. Lembre-se de que o Senhor virá em breve, que essa verdade possa acalentar os nossos corações em meio às lutas da vida. Além disso, Paulo vai dizer também que um outro passo em direção à verdadeira alegria é a serenidade. Mais uma vez nós temos essa virtude citada dessa vez por Paulo, né? Isso reverbera o que aprendemos com Pedro há alguns dias. E Paulo vai dizer no versículo 6, não vivam ansiosos com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não vivam ansiosos ou
preocupados com coisa alguma. Antes, ore e coloque suas necessidades na presença de Deus. No século da ansiedade, que é o que nós estamos vivendo, o cristão precisa saber exatamente qual direção tomar. Warren Wiersbe, juntamente com outros linguistas, vai dizer que a ansiedade pode ser descrita como uma força que nos puxa para diferentes direções. É como se as nossas esperanças nos puxassem para um lado e os nossos temores nos puxassem para o outro lado. E quando nós somos puxados para diferentes direções, nós somos rasgados. A ansiedade é justamente esse ato de rasgar da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, que causa dor, que causa sofrimento. Isso é ansiedade. Por isso ela traz tanto sofrimento à nossa alma e também ao nosso corpo, né, quando isso é somatizado. O que nós vamos aprender com Paulo, então, é que nós precisamos responder também às circunstâncias adversas com serenidade, não com ansiedade, mas depositando na presença de Deus as nossas aflições através da oração. A oração é um grande passo em direção à verdadeira alegria. Como alguém disse muito bem certa vez, não há nada tão grande para o poder de Deus, nem algo tão pequeno para o seu amor. E a oração, como diz Martin Lloyd-Jones, é esse poder que reveste o homem insignificante de uma força onipotente. Através da oração nós podemos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração. Russell Shedd, um dos maiores teólogos brasileiros, eu tive o privilégio de ser aluno dele há um tempo atrás, usou o exemplo do óleo automobilístico para falar dessa paz. Para ele, assim como o óleo absorve o calor, a alta temperatura do motor e lubrifica as partes em conflito, a paz de Deus também absorve as nossas ansiedades e traz serenidade ao nosso coração. Então, na teologia de Paulo, se nós queremos experimentar a verdadeira alegria, precisamos aprender a orar e a lançar sobre Deus, também como diz o apóstolo Pedro, todas as nossas preocupações. O próximo passo vai ser o contentamento. E ainda no versículo 6, ele vai dizer que nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. Contentamento, gratidão. Nós estamos vivendo na era do descontentamento. Nós vivemos em uma sociedade consumista e o grande objetivo da sociedade consumista é nos tornar insatisfeitos com aquilo que temos e somos. Todos os dias nós somos bombardeados com a mensagem de que nós precisamos ter mais do que temos, que nós precisamos ser melhores do que já somos, né? Para o filósofo francês René Girard, um dos grandes problemas da humanidade é a cobiça. Para ele, nós não somos felizes como poderíamos ser porque nós cobiçamos demais, porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, sempre queremos mais. Para ele, nós somos seres desejantes, habitados por uma carência. Nós sofremos pela ausência daquilo que supostamente nos falta. Note que eu usei a expressão supostamente porque eu creio particularmente e de maneira muito convicta que se eu não tenho algo hoje é porque eu não preciso. Porque se eu de fato precisasse, o meu Deus já teria me dado. Então nós sofremos por aquilo que nós achamos que deveríamos ter, quando na verdade não. Nosso Deus sabe o que faz, Ele é um Deus que provê o necessário para a nossa vida, né? Então, para Paulo, a oração também precisa ser acompanhada por uma grande dose de gratidão, de contentamento. Como dizia William Hendricks, a oração sem agradecimento é como um pássaro sem asas. Por isso, no desenvolvimento da alegria genuína, a coisa mais importante é agradecer por tudo. Quem aprendeu a agradecer por tudo, aprendeu o que significa viver. O grande Aidan Tozer disse também certa vez que o homem que tem Deus e mais tudo o que há no mundo não tem mais do que o homem que só tem Deus. E nós precisamos entender essa verdade de uma vez por todas. Então, meu querido, não sofra por aquilo que você não tem, celebre aquilo que você tem.
A alegria, segundo Paulo, vai aparecer então como um contraponto à murmuração, à ingratidão, ao descontentamento e à cobiça. O descontentamento nada mais é do que orgulho, e nós sabemos muito bem que o nosso Deus abomina o orgulho por ele ser filho do diabo. O orgulhoso está sempre descontente e não agradece porque sempre acha que não está recebendo tudo o que merece de Deus. E nós percebemos claramente que esse é um grande problema, né? Então entenda, a pessoa alegre de verdade não é aquela que tem muito, mas é aquela que celebra o que já tem, tá? Quarto passo é justamente o contentamento, a gratidão. E, finalmente, o quinto passo em direção ao desenvolvimento da verdadeira alegria é a gestão dos nossos pensamentos. Aí no versículo 8, Paulo vai dizer: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. O filósofo inglês James Allen escreveu um livro no qual ele afirma categoricamente que o homem é aquilo que pensa. Para ele, o nosso caráter é desenvolvido diante das somas de todos os nossos pensamentos. Na sua cosmovisão, tudo aquilo que nós sentimos ou fazemos nasceu aqui, no nosso mundo interior, no campo da mente. Pensamentos vão produzir sentimentos e ações levam à construção do caráter. Isso se aplica à moralidade, e é por isso que João Calvino disse que a má consciência é a mãe de todos os pecados, mas se aplica também às afeições, e no nosso caso, à alegria. O pensamento, a gestão da nossa mente é crucial na construção da verdadeira alegria. Não à toa o Antigo Testamento compara o nosso coração, que naquela visão da época era a sede dos pensamentos, a um terreno abandonado. Em um terreno abandonado você não precisa plantar ervas daninhas, você não precisa colocar ali animais peçonhentos, espinhos, pedras, não, aquilo já é natural do terreno abandonado. Você precisa arrancar tudo aquilo ali e cultivar coisas boas. Da mesma forma, o nosso coração também naturalmente já é habitado por estas ervas daninhas, por esses espinhos, por esses animais peçonhentos. E nós precisamos cultivar a nossa mente, arrancando tudo o que há de mal e plantando aquilo que é virtuoso. Perceba uma coisa, você jamais experimentará a verdadeira alegria se você não cuidar daquilo que entra na sua mente. Se você só se alimenta de coisas ruins, de más notícias, de negativismo, de pessimismo, é impossível que a alegria consiga florescer na sua mente. É por isso que o profeta Jeremias, diante de todo o caos que tinha tomado conta de Jerusalém, pôde dizer: trago à memória aquilo que me dá esperança, e a nossa esperança não está no homem, não está nas estatísticas, nas projeções, mas na fidelidade e nas misericórdias do nosso Deus que se renovam a cada manhã. Nós cremos na sua bondade, nós cremos que o Senhor é a nossa porção e é por isso que nós vamos esperar nele. O Senhor é bom para aqueles que dependem dele, para aqueles que o buscam. A nossa alegria está nesse silêncio que descansa e que confia na salvação do nosso Senhor. A alegria, então, vem de uma mente saudável, uma mente que se alimenta daquilo que é cheio da verdade, daquilo que é nobre, daquilo que é correto e daquilo que é puro. Pense somente naquilo que é excelente e digno de louvor. A alegria depende de uma boa gestão da nossa mente, dos nossos pensamentos. E Paulo vai finalizar, então, este trecho que ele trata da verdadeira alegria e vai dizer: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. O mero conhecimento não produz nada, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós já conhecemos. Como nós aprendemos no meio da semana, no nosso estudo da primeira carta de João,
Nós não precisamos de novidades, nós precisamos que a verdade, que o conhecimento de Deus que nós já temos se torne eficaz, efetivo na nossa vida. Precisamos simplesmente viver as verdades que nós já temos no Evangelho. E para Paulo, o segredo da vida plena de alegria é justamente a prática do conhecimento de Deus. A fé ativa é a única coisa que pode preservar o nosso coração de um desespero inevitável em meio a tantas adversidades que nós enfrentamos ao longo da vida. A nossa alegria, ao contrário da alegria do mundo, que é pautada em coisas, que podem ser alteradas a qualquer momento, a nossa alegria é uma alegria eterna, indestrutível, porque está firmada em um Deus eterno, em um Deus que não possui sombra de variação nenhuma. E a conclusão de Paulo é que, além de termos a paz de Deus para nos guardar, temos também o Deus da paz para nos guiar. Temos não apenas uma alegria ao invés de desespero, como também temos a companhia divina em meio à nossa caminhada. Amém? Que a alegria do Senhor possa ser a nossa força, que ela possa inundar o nosso coração em meio a circunstâncias muitas vezes adversas, que nós venhamos nos alegrar, apesar de tanta coisa, que a nossa alegria seja ultra circunstancial, que seja cristocêntrica, que nós possamos dar esses passos aí de fé. É interessante que em tudo que nós ouvimos neste culto, a alegria vai ser tanto a causa desses passos como também o resultado. Quanto mais nós caminhamos, mais alegres nos tornamos e mais nós trilhamos este caminho em direção à própria alegria. Então, meu querido, que todos nós possamos amar e encontrar na alegria do outro a nossa alegria. Que nós possamos também esperar a volta, o nosso encontro com o Senhor. Que nós possamos descansar em oração em meio às lutas, que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós, que nós possamos fazer uma boa gestão dos nossos pensamentos, que tudo aquilo que há de puro e de excelente possa inundar o nosso coração. Amém? Que o Eterno nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, novamente nos unimos em gratidão ao Senhor, queremos te agradecer pela Tua palavra, e, acima de tudo, pela alegria do Senhor, que o Senhor plantou em nosso coração através da habitação do Espírito Santo. Cremos que nós já temos esta alegria e nós pedimos a Tua bênção, o Teu favor, para que nós possamos desenvolvê-la, para que nós possamos viver, meu Pai, toda a plenitude de vida que o Senhor tem reservado para os Teus filhos. Visite, meu Pai, a primeira igreja neste momento, cada membro, cada família que faz parte desta família maior e espiritual que nós temos aqui. Que o Senhor possa dar a cada um o que cada um necessita. Que a Tua alegria, que a Tua paz, que o Teu amor possa inundar os nossos corações para que nós possamos ser, meu Pai, exemplos de alegria, ainda que diante de muitos sofrimentos. Mais uma vez, que o Senhor cuide da nossa nação, que o Senhor possa guardar a nossa vida do mal, que o Senhor possa continuar, meu Pai, no controle da história, conduzindo-a para os Teus propósitos, que o Senhor seja glorificado através de tudo. Usa, meu Pai, as pessoas competentes para que esse contexto de pandemia que temos vivido possa chegar ao fim, que o Senhor também seja exaltado através disso tudo. Guarda os profissionais de saúde, abençoe o nosso governo, as nossas autoridades, para que tenham sabedoria e discernimento na tomada de decisões, que o Senhor possa cuidar da nossa igreja em especial, de cada família, de cada um que está presente de maneira virtual conosco neste momento. Mais uma vez, obrigado. Que o supremo amor do Pai, que a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a Tua igreja para todos sempre. Amém e amém. Meu querido, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando aí a estreia deste culto pelo YouTube, a presença, a vida de cada um que em algum momento do tempo vai assistir, vai cultuar o Senhor conosco. Obrigado, tá? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, fiquem atentos às nossas redes sociais. Tem muita coisa aí por acontecer nos próximos dias. Esteja orando por todos nós e vamos caminhar juntos, apesar da distância, tá bom?
Um beijo no coração de todos. Que o Eterno nos abençoe em nome de Jesus.